crack é uma manifestação da cocaína, né? Uma cocaína em formato de pedra. É isso que nós temos que ter clareza. Ela não é uma droga diferente da cocaína. Ela é uma certa maneira de se disponibilizar cocaína ao consumidor. Mas, de alguma maneira, conforme eu pude verificar em diversos estudos internacionais, o crack ele tem impactos e consequências farmacológicas distintas se comparado à própria cocaína em pó. E sem maiores comparações com a maconha e mesmo com o álcool, que são as outras drogas, ou mesmo o êxtase, né, que são outras drogas muito consumidas no Brasil. Eu tenho clareza hoje de que o crack é a droga com maior potencial de afetar a saúde do indivíduo, a saúde pública, a segurança pública, entre todas as outras existentes no território nacional. É o que a gente costuma denominar de uma droga pesada. Não é uma droga leve, não é uma droga light, né? O crack é sim uma droga com características distintas, com efeitos distintos, principalmente na sua capacidade, no seu impacto de gerar dependência química. Ou seja, entre todas as drogas consumidas no Brasil, o crack é aquela que gera maior grau, maior probabilidade de dependência química. Então você já tem aí uma dimensão na vida do usuário, do indivíduo, né, na sua saúde particular. Então é um fenômeno, um impacto individual. Mas há um impacto social. E nós começamos a perceber isso o Brasil afora. Os usuários mais compulsivos do crack, eles tendem a se aglomerar em certos espaços urbanos. Eles tendem, de alguma maneira, a se buscarem para compartilharem o uso da pedra. Tanto pela facilidade de acesso, como por um certo grau de proteção do espaço que eles podem adquirir quando eles estão aglomerados em certos locais das cidades, deteriorados, sujos, mal iluminados, com uma certa degradação dos imóveis. É o fenômeno das cracolândias. Exato. Não há nada equivalente no Brasil em relação às outras drogas ilícitas. Isso é, do meu ponto de vista, uma outra manifestação perigosa, perversa, do ponto de vista da saúde pública. Aí nós estamos lidando com um fenômeno mais coletivo, que afeta inclusive a sociabilidade urbana, os moradores das redondezas, uma região que, pela sua degradação, acaba atraindo uma série de outros comportamentos delinquentes e criminosos. E uma terceira dimensão do impacto, que é sobre a segurança pública. Eu tenho defendido o Brasil afora, a partir do resultado da minha pesquisa, que o comércio do crack, que o tráfico do crack, ele é potencialmente mais violento do que o da cocaína em pó e da maconha. Apesar de serem todas drogas ilícitas, né, sendo comercializadas num comércio ilegal, num mercado absolutamente criminoso, mas o crack, dados os seus efeitos farmacológicos também distintos, ele tende a gerar uma relação muito conflituosa nesse mercado. As relações entre consumidores e vendedores da droga, entre os próprios traficantes, tende a ser uma relação muito mais pautada por tensões, disputas e conflitos do que das demais drogas ilícitas. O crack gera consumidores mais compulsivos e, ao gerar consumidores compulsivos, os famosos noias, né, como a forma eles são denominados no Brasil afora, ele acaba provocando também um alto grau de endividamento nessas relações. É interessante que no comércio do crack vale de tudo para você adquirir a pedra. Por exemplo, vale você trocar a pedra por qualquer tipo de mercadoria. Um tênis, uma camisa, um eletrodoméstico, uma panela, uma ferramenta qualquer. Ou seja, o comércio do crack é muito baseado no escambo. Algo que não se verificava no Brasil até o momento no comércio da maconha ou da cocaína em pó. Tem especificidades do fenômeno que vão gerando também uma violência adjacente. Não só homicídios, tentativas de homicídios, como também roubos, furtos dos compulsivos, dos noias, para sustentar o seu vício. Eu analisei a incidência de homicídios em Belo Horizonte num período de 15 anos, num período que eu entendo que antes da entrada do crack e um período depois da disseminação do consumo do crack. Eu consegui identificar, né, através de algumas entrevistas, quando o crack chegou na cidade, que foi exatamente no ano de 1995. Então eu pude, de alguma maneira, comparar. Se o crack chegou nesse período, eu poderia partir da seguinte hipótese.
A partir de então, nos anos posteriores, se eu estivesse certo na minha hipótese, haveria uma tendência de crescimento dos homicídios em relação aos anos anteriores. Para isso, eu procurei analisar os crimes de homicídios investigados na cidade pela Polícia Civil. Então, eu peguei uma amostra de quase 700 inquéritos de homicídios já investigados, com autoria identificada, pelos policiais, com uma investigação bem delineada, onde poderia identificar as principais motivações desses homicídios, ou seja, os conflitos geradores desses homicídios. Em que medida o tráfico de drogas era ou não a principal motivação da morte da vítima. Então, eu pude fazer essa análise histórica. E aí descobri coisas interessantes. Por exemplo, identifiquei que antes de 1995, de cada 100 homicídios cometidos em Belo Horizonte, 8 estavam relacionados ao tráfico de drogas. Ou seja, 8% desses homicídios tinham alguma relação com o comércio ilegal de drogas. A maior parte dos homicídios na cidade estavam relacionados a brigas de bares, conflitos domésticos, rixas pessoais, etc. Pois bem, a partir de 1998 adiante, culminando em 2004, 2005, 2006, a motivação do tráfico de drogas vai se tornando a principal causa dos homicídios na capital. A ponto de, nesse período, eu identificar que pelo menos de cada 100 homicídios ocorridos, 33 estão relacionados ao tráfico de drogas. 33% dos homicídios da cidade se tornaram a principal motivação desse tipo de crime, tornando-se, na verdade, a motivação mais importante. Ela superou todas as outras com as quais eu estava estudando ao longo do tempo. Então, eu vi e percebi através da pesquisa, então, que o tráfico de drogas foi, ao longo do tempo, se tornando a principal causa da violência contra a pessoa na capital. O problema do crack é um problema, claro, de saúde pública e de segurança pública, supostamente, então, deve envolver esses atores. O que não significa, na prática, que você tem que montar um grupo interdisciplinar para esse grupo de policiais, digamos, juízes, médicos, etc., psiquiatras, juntos, pensarem juntos, para atuar de forma articulada, integrada o tempo inteiro para lidar com a questão do crack. Seja na cidade, seja no Estado, na instância federal. Não é bem isso. Você pode ter instâncias colegiadas de tomada de decisões, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, municipal. São instâncias quase colegiadas que vão pensar as políticas e os projetos e os programas na dimensão macro, na dimensão estratégica. No dia a dia, eu entendo que muitas vezes você vai ter que ter ações específicas, setorizadas, sim. A polícia vai ter que continuar fazendo o trabalho dela. Por exemplo, acentuando sua capacidade repressiva sobre as bocas de fumo. Fica claro que a única maneira de reduzir a violência associada ao tráfico do crack é uma ação, em boa medida, policial. Não é propriamente uma ação de saúde pública. Essa é a contribuição, então, que a segurança pública vai dar. Por exemplo, impondo limites ao comércio do crack nessas comunidades, diminuindo a liberdade de ação dos traficantes nessas comunidades, inibindo o uso ostensivo da arma de fogo nessas comunidades, pondo limites ao uso da violência por parte dos traficantes. Você tem resultados efetivos na redução de homicídios, se você então tem uma ação policial inteligente, focada, comunitária, identificando os principais matadores que atuam nessas regiões. Então, essa é a contribuição da segurança pública. A saúde pública, do meu ponto de vista, deve investir maciçamente em duas frentes. Prevenção, ou seja, evitar novos usuários do crack, conscientizar e informar mais precisamente sobre o que é o crack e sobre os seus impactos à vida das pessoas, ou seja, uma ação focada nessa droga. E segundo, massificação do atendimento ao usuário compulsivo do crack. Essas duas frentes são fundamentais, seriam a grande contribuição da saúde pública no Brasil. Algo que ainda está sendo feito de uma maneira muito tímida. A prevenção praticamente inexiste. Pensa-se prevenção muito ainda na dimensão das drogas de maneira geral, em campanhas diversas, nos meios de comunicação, nas instâncias de ensino, mas é uma ideia das drogas como um pacote único. Eu tenho defendido a ideia que a questão do crack existe foco. Precisamos prevenir o consumo ao crack. O discurso de consumo ao consumo das drogas de maneira geral me parece inócuo se a gente não tiver clareza de informar as pessoas que o crack é diferente de todas as outras drogas.
E a nossa prioridade do momento, eu diria, é o crack. Então, prevenção específica ao consumo do crack. E chegar maciçamente nas instâncias das escolas públicas, particulares, chegar nas comunidades, nas associações, entidades, nos movimentos artísticos, culturais dessas comunidades carentes, atuar, mobilizar todos esses atores, seria importante. E atendimento maciço, seja atendimento ambulatorial, ou seja, fortalecer o sistema CAPS-AD, que ainda é muito tímido, insuficiente para o tamanho do problema que está se apresentando no Brasil afora. Você tem, então, que aumentar as instâncias do CAPS-AD, qualificar melhor as equipes técnicas e, em alguns casos, levar a sério a questão da internação. Os profissionais que estão lidando hoje com o usuário do crack, tanto nas comunidades terapêuticas, quanto nos CAPS-AD, quanto nos hospitais, né, psiquiátricos, e aí nós estamos falando de psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, médicos, enfermeiros. Esses profissionais, de maneira geral, manifestaram na pesquisa um grande medo desse cliente. Eles entendem que esse cliente é diferente de tudo, de todos pelos quais, eles têm tido contato. Ele é claramente diferente do alcoolista, ele é diferente, né, daquele que tem, de alguma maneira, algum grau de envolvimento com a maconha, com a cocaína em pó. Toda a terapêutica, todas as metodologias até então usadas para lidar com esse dependente químico ou esse usuário contumado das outras drogas ilícitas no Brasil, que esses profissionais sempre os utilizaram, não tem funcionado, na visão deles, para lidar com o usuário do crack. Então, ele provoca esse medo, essa certa angústia, uma certa indefinição do profissional de como lidar com esse novo personagem que começou a inundar e a demandar, de alguma maneira, de forma intensa, os CAPs, os hospitais, as comunidades terapêuticas. A demanda desse usuário, desse dependente, se tornou a majoritária em todas essas instâncias. E, de repente, ele descobre que o que eles sempre fizeram, os protocolos médicos adotados, não estão dando conta desse novo personagem. E não havia, pelo menos até o momento, né, do momento da pesquisa, eu acredito que ainda não há, nesse ano de 2011, protocolos médicos bem definidos, consensuais, para lidar com essa realidade. Então, a pesquisa revelou claramente um fulcro ou uma instância que deve merecer uma atenção imediata do Ministério da Saúde. A definição mais rápida possível de protocolos médicos, psiquiátricos, psicológicos, para lidar com o usuário do crack. Seja, né, num atendimento preliminar, num processo seletivo, seja no ambulatório, seja na internação, seja ou não com comorbidades psiquiátricas. Ou seja, o usuário do crack está muito mais envolvido numa rede de criminalidade que é sem precedentes do que se dizia antes. Então, ele é muito mais disruptivo, ele coloca mais problemas, ele questiona a autoridade desse profissional. Imagine isso em grupos terapêuticos. Então, você tem um desafio profissional muito maior. E você não pode colocar apenas nas mãos desse profissional lá na ponta a responsabilidade de resolver o problema. Por isso que me parece fundamental, e espero que o Ministério da Saúde esteja exatamente comprometido com isso, definir com a maior urgência possível os protocolos médicos, psicológicos, psiquiátricos, para lidar com essa nova realidade. A legislação brasileira, do meu ponto de vista, está bastante razoável. Ela cria instâncias de reinserção do usuário de drogas. Praticamente não criminalizamos mais o usuário de drogas. Temos algum tipo de penas alternativas para ele. Me parece uma legislação que está adequada para essa realidade, principalmente porque, no caso do crack, como eu disse, muitos dos usuários são traficantes, mas são traficantes para sustentar o seu vício, o seu consumo. Então, é um tipo de personagem que não tem que ir para a cadeia. É um tipo de personagem que tem que receber tratamento na área de saúde. Eu acho que a legislação brasileira hoje dá conta disso. Ela permite isso. Ela permite ações diversas para se adequar a essas especificidades da realidade. Então, o que nós estamos precisando? É política pública. É uma grande mobilização nacional, um grande plano nacional para o problema, para o fenômeno. Entendo que o Ministério da Saúde pode ser, sim, o grande capitão desse processo, né? Liderar essa grande iniciativa. Eu acho que a saúde pública deve ser a locomotiva a puxar todas as outras iniciativas. Há disponibilidade da sociedade civil. As comunidades terapêuticas, por exemplo, estão dispostas a colaborar.
E eu diria até que o aparato de segurança pública, as polícias brasileiras, por exemplo, estão muito dispostas a colaborar porque elas estão vivenciando esse problema na prática e estão percebendo que polícia sozinha não vai resolver. Então, eu diria, há uma conjuntura muito favorável para um grande esforço nacional para lidar, para enfrentar a questão do crack no Brasil hoje.